Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que hoje destaca também um tema diferente daquilo que você está acostumado a ver, aquilo que nós estamos costumeiramente apresentando a você todas as semanas. Nós hoje temos um tema bastante importante, que é a neuroplasticidade e o perdão. E temos o prazer de ter aqui conosco como convidado para falar sobre esse tema, Emídio Silva Falcão Brasileiro, conhecido como Emídio Brasileiro. Bom, Emídio, um prazer conhecê-lo, porque conhecia você só dos livros, né? Mas um prazer tê-lo aqui conosco e conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer todo meu. Bom, antes de nós falarmos desse tema, porque é um tema complexo, mas um tema interessantíssimo, importante, até acho que para nós vivermos e convivermos com mais facilidade, né, nessa nossa jornada evolutiva, a gente queria saber um pouquinho de você. Como é a primeira vez que você vem aqui conosco, está aqui no programa, fala um pouquinho, né, da sua profissão, o que que você faz, porque quando nós vimos esse tema, achamos que você fosse um neurologista, né, e nos enganamos. Então, vamos falar um pouquinho de você e como é que você chegou a esse mundo, né, do espiritismo. Eu nasci no interior da Bahia, me tornei espírita aos 13 anos. Ah, certo. Conheci a doutrina, me apaixonei. Sempre gostei muito da religiosidade, do sentimento de religião. Gosto muito de estudar a respeito da vida de Jesus, mas a área do comportamento também nos atrai. Certo. Há muitos anos que estudamos sobre sexualidade, o comportamento emocional, o comportamento espiritual. A ciência espírita, ela é muito abrangente. A filosofia espírita também. E é evidente que o aspecto religioso, em torno das leis morais, em torno das virtudes. Então, eu poderia dizer que eu sou um apaixonado por tudo aquilo que diz respeito às verdades e, evidentemente, ligadas ao cristianismo. Muito bom. Isso é bom, né? Porque nos ajuda a enfrentar todos os obstáculos da nossa vida com mais tranquilidade, com mais serenidade. Bom, vamos falar desse tema, que é um tema complexo, né? Nós conversando um pouquinho antes do programa, você nos disse que essa neuroplasticidade é uma área da neurociência e não só não da neurologia, né? Então, o que é isso, neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se recondicionar, de buscar outros caminhos para a recuperação do movimento diante de uma lesão, de um AVC, de um aneurisma. Então, o cérebro ele tem uma capacidade natural e que deve ser desenvolvida por meio de fisioterapia neural para que ele busque outras conexões, outras sinapses, né, outras ligações neurais para dar ao indivíduo que perdeu aquele movimento a condição de recuperá-los. E assim, isso pode recuperar totalmente ou parcialmente, isso? Pode recuperar totalmente, vai depender do grau de lesão. Então, agora, lendo um pouquinho sobre esse tema, vi que crianças que nascem ou que depois perdem uma parte do cérebro, elas podem ter uma vida razoavelmente normal. Pode. Mas aí, ela não tem ainda uma ação da criança, tem? Porque tem pessoas que têm o AVC e não conseguem voltar ao movimento ou falar, enfim, né? Eles não conseguem ter de volta, né, toda aquela vida normal que eles têm. Como explicar isso? Por que a criança tem e o adulto às vezes não tem, Emídio? Depende muito da criança e vai depender muito do adulto. Vai depender muito da força de vontade e vai depender, inclusive, do grau de reação da lei natural, se aquela lesão, se aquele problema é um resgate de natureza espiritual. Certo. Então, é relativo, mas em qualquer fase, existindo um tratamento específico e existindo uma vontade firme do espírito, ele pode sim se recondicionar. Mas vai depender da lesão, mais uma vez, e vai depender das condições de resgate espiritual. Certo. Porque uma lesão cerebral pode ter outro tipo, não apenas um momento de desafio, mas pode ser um momento de resgate. Tá. Agora, essa reorganização do cérebro, ela só acontece nesses momentos, por exemplo, um AVC, uma perda
Quando, né? Quando efetivamente ela acontece? A todo instante. O cérebro, antigamente as pessoas diziam o seguinte, Isilda, diziam que o cérebro ele só poderia ser modulado, só poderia ser modificado, ou ele poderia evoluir apenas na fase da infância. Certo. Hoje, a neurociência, e especificamente o estudo da neuroplasticidade, nos dá uma consciência de que em qualquer momento da vida, o pensamento pode modular, pode moldar, pode modificar o cérebro. Nossa, isso é fantástico. Ele é um mediador plástico. Os cientistas dizem que ele, na verdade, ele tem a consistência de ser modificado a qualquer momento. Ele é moldável. Então, por isso essa plasticidade. Isso, Exatamente. A plasticidade é essa capacidade, de mudar, de mudança. Exatamente. E isso depende muito da força de vontade e da persistência. Tá. Da pessoa. Da pessoa. Então, eu tenho que agir para que isso mude. É evidente que não basta apenas uma vontade. Sim. Tem que ser uma vontade bem dirigida, bem canalizada, um tratamento proveniente de uma estratégia de como conduzir aquela neuroplasticidade. Então, uma terapia, né? Assim, Uma terapia. Uma terapia. No psicólogo. Eu vou lá fazer uma terapia no psicólogo. Exato. Eu estou fazendo, na verdade, eu estou fazendo uma reorganização Exatamente. do meu cérebro. Exatamente. Tem uma função orgânica. Tem uma função orgânica. Que a gente não imagina. A gente acha que é só as palavras que o psicólogo nos dirige, enfim, exatamente. faz a gente pensar. O ato de pensar, então... Exatamente. Fabuloso. É como a virtude, as virtudes. Às vezes o indivíduo quer ter aquela virtude, mas o cérebro não tem estrutura para aquele tipo de virtude. Então ele tem que se preparar, e preparar em termos orgânicos, para ter aquela virtude. Não basta só querer. Tem que querer, saber querer, se utilizar de estratégias para condicionar o cérebro àquela virtude. Então, nós vamos falar isso daqui a pouco com um pouquinho mais de abrangência. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando sobre o tema neuroplasticidade e o perdão. Estamos conversando com o Emídio Brasileiro, que está nos dando orientações importantes sobre essa situação. Bom, lá no primeiro bloco você falou que não basta ter vontade, precisa preparar, né, tanto o cérebro, ter né, uma preparação para que isso aconteça. Esmiuça isso para nós, Emídio, por favor. Por isso que Jesus disse, não adianta dizer apenas Senhor, Senhor. Certo. E também ele falou, o perdão depende de 7 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7 tentativas. Certo. Por quê? Porque quem perdoa a única vez não vai ter dificuldade de perdoar a segunda vez na terceira. Então não significa perdoar 70 vezes 7. Significa tentar 70 vezes 7 para que o cérebro entenda que o indivíduo quer perdoar. Então não é assim, me magoou, perdoo, me magoou, perdoo, não. Se eu perdoei uma vez, eu já não me abalo da segunda. Exatamente. Primeiro, a gente tem que definir o que é o perdão. Certo. O perdão não é desculpa, não é dar oportunidade, não é esquecer. Ninguém esquece uma ofensa. Perdoar significa se libertar da mágoa, do ressentimento que a ofensa causou. Isso é perdoar. Certo. E qual o processo da neuroplasticidade espiritual, no caso? Seria o indivíduo buscar uma estratégia pela neurolinguística, pela doutrina, pela leitura, pela oportunidade de servir, para que o cérebro entenda que o indivíduo realmente quer perdoar. Quer ver? Por exemplo, o indivíduo quer perdoar, mas o cérebro não entende se ele não marcar a data. Certo. Ah, eu vou perdoar fulano. Quando? Qualquer dia desse. Não, eu quero perdoar até o final do ano. Eu tenho um propósito de me libertar dessa mágoa, desse ressentimento dentro de 30 dias, certo. 60 dias. Bom, o cérebro vai entender que ele realmente quer perdoar. Agora ele vai persistir. A vontade tem que ser persistente. Porque aí as sinapses, as ligações,
vão se consolidar no neocórtex, que é a região do cérebro que vai construir uma memória, um condicionamento, um hábito, e mais do que um hábito, uma personalidade para o perdão. Pensamento e sentimento geram vontades. Certo. Quanto maior a vontade, mais firme será a ação. Conjunto de ações, um hábito. O hábito forma uma personalidade. Se a estrutura da personalidade for respeitosa, condizente com a lei natural, o indivíduo vai ter caráter. Quando não, não tem caráter. Ou seja, ou tem virtude ou não tem virtude. Bem, nós temos hoje os cérebros, o resultado do nosso cérebro hoje é uma construção de séculos, de milênios, de inúmeras experiências. Essas experiências são gravadas no perispírito, que compõe a memória total do espírito, das experiências. Esse registro vai para o cérebro, para a zona do subconsciente. Nós temos o superconsciente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente, ninguém tem acesso a ele, porque ali está a caixa preta da evolução. Certo. O momento em que o espírito entrou na individuação moral. Saiu do átomo, passou pelo vegetal, passou pelo reino animal e agora entrou no reino espiritual. Individuação, inconsciente. Subconsciente, reúne todas as experiências. É o Winchester do computador, sim, memória total. E o consciente é a memória parcial. O superconsciente é a memória futura, os desejos, ideais, aquilo que anelamos, aquilo que queremos. Muito bem. Todas as informações que nós recebemos passam por um processo de consciência. Se a consciência aprova, vai formar uma razão. Certo. A razão, junto com sentimentos, emoções, ela vai formar a intuição. Um novo canal de aprendizado. Bem, tudo isso forma o conhecimento. Esse conhecimento vai se instalando através de novas ligações neurais. Cada ensinamento novo, cada palavra nova, uma sinapse nova. Cada desejo novo, cada sentimento renovado, uma sinapse renovada. O perdão não é uma coisa que temos hábito. Não temos a prática do perdão. Sim. Durante séculos, a nossa reação foi vingança. Durante séculos, a nossa reação é mágoa e desejo profundo de prejudicar o agressor. Estamos agora reaprendendo, como filho pródigo, voltando à casa organizada do pai. Certo. Então, esse poder que nós temos de reconduzir, de renascer no sentido espiritual, é algo que também o corpo vai ter que acompanhar. O perispírito também vai ter que acompanhar. O perispírito vai se iluminando quando ele vai armazenando experiências positivas. E com isso, o indivíduo vai reencarnar e vai ter um organismo muito mais interessante, mais perfeito. Jesus teve o cérebro mais perfeito que já existiu. Certo. Evidente, um neocórtex de alto nível, e olha que ele teve que reduzir toda a sua vibração, toda a sua energia, para entrar no corpo da espécie humana. Então, o perdão é o mais alto grau, porque o perdão é a síntese de todas as virtudes. É o maior desafio do espírito é perdoar. Mas o perdão é ainda para os espíritos de mediana evolução. Certo. Porque os espíritos inferiores não perdoam e os superiores e puros também não perdoam. Porque não precisam, porque não... Porque o perispírito, e no caso encarnados, o cérebro, já não vê mais razão para perdoar. Certo. Porque eles pensam da seguinte forma: ninguém pode me fazer o mal. Tudo que acontece tem uma razão justa de ser. Compreendem efetivamente como funciona o processo da vida. O mecanismo de evolução. De evolução. Fabuloso. Então, essa questão você vai me dizer depois no próximo bloco se eu entendi. Então, quando a gente fala nos cursos de doutrina espírita, que nós reencarnamos, trazemos tendências para serem modificadas, tem a ver com esse estudo da neuroplasticidade. Também. Você vai me falar daqui a pouco, tá certo? Porque antes eu quero
Antes de irmos para o intervalo, gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de orientação, de conhecimento, a que pessoas possam ser mais consoladas, mais orientadas. É isso que nós queremos, levar essa orientação, esse conhecimento, essa doutrina consoladora a muitas pessoas. Para tanto, você pode nos auxiliar. Ligue para 0800 12 18 38 e ajude a fazer um mundo melhor. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Emídio Brasileiro sobre esse tema bastante complexo, mas bastante importante para o nosso viver, conviver, melhorar a nossa qualidade de vida e progredirmos um pouco mais rapidamente, que é a neuroplasticidade e o perdão. Bom, Emídio, nós deixamos lá no bloco anterior a questão, né? Quando nós falamos que trazemos tendências para serem modificadas, tem tudo a ver com isso que você está nos contando, que você está nos orientando, né? Essa mudança no nosso cérebro. É mudança de hábito, né? Mudança de hábito, mudança de personalidade. Com isso, vai também haver uma mudança em nossa memória integral, em nossos arquivos de experiências. Saímos das experiências negativas, espiritualmente falando, e entramos em experiências positivas. Por quê? Enquanto o ser humano não compreende que praticar a virtude gera prazer, ele não vai praticar a virtude por livre e espontânea vontade. Certo. Porque ainda é um sofrimento para nós mudarmos essa condição. A gente sofre porque não consegue muitas vezes. E porque não entende que perdoar dá prazer. Isso. Porque acha que muitas pessoas não perdoam porque se sentem diminuídas, inferiorizadas. E até com medo. Isso. O que vão pensar de mim? Isso. Vamos chamar de covarde? E é o contrário. Né? É o contrário. Ao contrário. Então, o indivíduo deve planejar, desejar e se libertar da mágoa e do ressentimento, para que ele descubra o prazer, porque a questão do perdão não é bondade. O bondoso só não perdoa, o generoso não perdoa. O perdão é uma libertação. Então, quando nós dizemos que quem perdoa é o maior beneficiado, sem dúvida é. É verdade. É verdade. Agora, quando não há mais necessidade de perdoar, é porque já se condicionou ao perdão. Certo. Na verdade, perdoar é não precisar perdoar. É não se abalar, né? É como quando a gente fala que Deus não perdoa, as pessoas ficam assim, meio que preocupadas. Como Deus não perdoa? Deus perdoa sempre. Não, Deus compreende, Deus sabe que nós somos seres que chegaremos ao nosso objetivo no tempo adequado a cada um, né? Exato. O que precisamos é tentar. Dar o primeiro passo. Certo. Dizer então, até tal dia eu pretendo perdoar a pessoa. Vou buscar ajuda. Uma coisa que nos ajuda muito para o processo do perdão é o auto-perdão. Começamos perdoando a nós mesmos. Depois, os nossos amigos. Até chegarmos aos nossos inimigos. Que são os nossos adversários que nos magoaram, né, profundamente. Mas o auto-perdão é algo fundamental. É mais fácil, porque nós somos geralmente pessoas que temos uma tolerância muito grande em relação às nossas faltas. Nós somos mais condescendentes Exato, conosco, né? Então precisamos desenvolver o auto-perdão, se libertando do remorso, sentimento de culpa, e perceber que tem realmente limitações. Agora, isso depende de arrependimento, humildade e vontade para recomeçar. O recomeço é um sintoma de auto-perdão. Não desistir de si mesmo é um sintoma de auto-perdão. Abrir o coração, ajudar o seu amigo, é um sintoma de perdoar ao amigo. Agora, perdoar o inimigo exige um pouco mais. O adversário, aquele que nos prejudica, exige um pouco mais de disciplina e persistência. Os cientistas chegaram a uma conclusão que para o indivíduo lograr êxito em qualquer atividade, e dizendo que o segredo do sucesso depende do tempo. Para eles, essa matéria foi publicada na revista Super Interessante, o indivíduo precisa de 10.000 horas
para ter domínio a respeito daquilo que se propõe se tornar um profissional, um mestre. Certo. Então, poderíamos também dizer que para sermos indivíduos extremamente capazes de perdoar, precisamos de 10 mil horas de tentativas. Certo. Para cada situação, não. Para todas. Para todas. Para todas. Isso é global. 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 O indivíduo que durante 10 mil horas está disposto a não revidar, quer ver uma coisa? Um exercício que é fácil. Jesus disse, bendizei aqueles que vos maldizem. Eu posso falar bem de uma pessoa, estar magoado e desejar o mal dessa pessoa. Certo. Mas já é um treinamento. Sim. Ou seja, uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade. O cérebro acredita que o indivíduo agora realmente pensa que aquela pessoa é uma pessoa boa. Ele quer o bem dele. Quer o bem. Agora, o ideal, no bendizei aqueles que vos maldizem, é falar realmente a verdade. Porque todo mundo tem uma virtude. Ele pode não ser um bom marido, um bom pai, mas tratar bem um cachorrinho. Certo. Nossa, como ele tem amor aos animais. Então, admitir que o seu inimigo tem uma virtude já é um ponto. É um ponto. É um começo. Porque aí o cérebro vai acreditar que o indivíduo não está tão armado em relação àquela pessoa. Certo. Já está vendo virtudes naquela pessoa. Então, não depende de uma vontade bruta, de uma vontade extremamente irracional. Depende de uma vontade, mas de uma estratégia racional. Certo. Já que eu não posso falar bem, que eu cale. Falando bem, que eu diga a verdade. Certo. Ele tem essa virtude. E isso eu tenho que reconhecer. Tá. Ele me feriu, mas ele é um bom pai. Ela é uma boa mãe. E aí começa o processo. E não pode parar por aí. Certo. 10 mil horas de treinamento. Muito bom. Para ter sucesso em qualquer área. Em qualquer área. E para nós finalizarmos aqui, que nós temos ainda alguns minutos, isso independe de idade. Independe de idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Porque isso, como você disse, isso vai servir para vidas futuras, para a nossa vida como espírito. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, tem que persistir até o fim. Certo. Não pode desistir. Então é um trabalho contínuo. Contínuo. Árduo e contínuo. Contínuo. Precisamos de ajuda, de leitura, mas principalmente de boa vontade. Nós nos ajudamos mutuamente. Né? Exatamente. Esse é o grande segredo da vida, acho, né? Exatamente. Que é desvendado aqui tão facilmente, né? E o objetivo maior é sentir o prazer, sentir a alegria de não ter nada contra ninguém. Certo. Agora, se o inimigo ainda continuar tendo alguma coisa contra nós, aí ele que vai precisar dessa neuroplasticidade espiritual. Ele que vai precisar das 10 mil horas. Das 10 mil horas. Muito bom. Nós queremos agradecer muito, fiquei encantada, maravilhada com a sua simpatia e com o tema desenvolvido assim tão facilmente para que nós pudéssemos entendê-lo melhor. É verdade, parabéns. O programa Repensar, o nome Repensar, já é o princípio da neuroplasticidade. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós, repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós falamos sobre neuroplasticidade e o perdão e conversamos com o Emídio Brasileiro. Nós temos um novo encontro na semana que vem. Nós aguardamos você. Até lá.